E como foi essa transição do Marcelo lá em 2016, que começou a trabalhar como afiliado, começar a ganhar dinheiro, pra agora que você tem uma empresa? Quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje, contando comigo, são 31. Então, fazendo a gestão de 31 pessoas. Como foi essa transição? Assim, coisas que foram muito difíceis. Delegar, eu tinha muita dificuldade de delegar e passar para as pessoas o que eu esperava para elas. Então, eu falava, "Ô, Renan, faz isso. Matheus, faz aquilo." E eu só esperava que vocês adivinhassem o que eu esperava, o que eu esperava de resultado. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver, tipo assim, olha, quando eu vou delegar alguma coisa para alguém, eu tenho que estabelecer qual que é a tarefa, estabelecer qual que é o prazo, estabelecer qual que é o resultado esperado, estabelecer quais são os recursos necessários que aquela pessoa tem e pedir para aquela pessoa me devolver um feedback do que ela entendeu. Uhum. Porque a partir desse momento, pela resposta daquela pessoa, eu já conseguiria entender se ela quer fazer, se ela entendeu o que é para ser feito, entendeu o que eu estou esperando ou não. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto foi sobre contratação. Como que eu contrataria certo? Que é natural, no início eu vou contratar para os brother. Alguém que eu conheço, que eu sei que é bom. Só que de repente você precisa de começar a ter funções específicas dentro da empresa. E como é que você contrata? E outra coisa, quando a gente fala sobre uma empresa que atua dentro do marketing digital, existe uma apologia muito grande ao empreendedorismo e à fortuna. Então, quase todo mundo que chega dentro de um processo seletivo quer ser empreendedor, quer ficar rico. Uhum. E assim, você está dentro de uma estrutura empresarial. E a galera sai muito por conta disso? Por exemplo, eu vou lá pra conseguir adquirir uma certa experiência e depois vou montar o meu. Aí acontecia isso. E aí a gente teve que entrar nessa parte de contratação, na parte de RH. Como que a gente descobre quem são as pessoas que querem, que estão dispostas a trabalhar e construir um projeto de longo prazo junto com a gente e quem está querendo entrar, aprender um pouco e sair. Porque, tipo assim, é natural. Eu não quero que alguém entre na minha empresa e faça carreira, fique o resto da vida lá. Pode ser que os objetivos mudem, às vezes a empresa muda, o perfil da pessoa muda e tá tudo bem. Só que a hora que você faz um processo seletivo, isso custa dinheiro. Uhum. Custa dinheiro do RH, custa dinheiro do líder técnico que vai fazer a entrevista, custa tempo. Quando a gente contrata errado, essa pessoa entra, tem o treinamento e depois de 2 meses ela sai, essa pessoa deu um prejuízo monumental. Porque ela recebeu 2 meses de salário, custou tempo de um monte de gente e não deu tempo dela produzir praticamente nada. Uhum. Ou seja, só perdeu dinheiro. Uma pessoa que fica 1 ano e meio, beleza, ela já foi lucrativa. Então a gente começou a implementar e fazer algumas perguntas dentro do processo seletivo para saber qual que é o perfil daquela pessoa. Tipo, onde é que você se vê daqui a alguns anos? Daqui a 2 anos? Que a pessoa vai falar sobre as perspectivas de carreira. A gente gosta de perguntar para ela qual que foi o maior fracasso que ela teve no último trabalho. Ou o maior fracasso na carreira profissional. Pra gente saber se a pessoa tem autocrítica. Uhum. Aí o cara fala, Ah, não, que porque eu é fui. sempre do outro. Ele vai falar, não, que eu fui perfeccionista demais nesse, nesse último. Então a gente gosta de fazer esse tipo de pergunta. Outra pergunta. O que foi a última coisa que você aprendeu? Sobre qualquer coisa. Qual que foi a última coisa que você aprendeu? Pra saber se é uma pessoa que tem um mínimo de curiosidade, tá estudando sobre algum tema. E eu não tô... Quando eu pergunto isso, a gente não espera que ela fale sobre... aprendi sobre tráfego, aprendi sobre... Não, você me fala, cara, eu passei ontem, sei lá, o dia aprendendo como é que eu vou colocar automação na minha casa. Pô, por quê? Aí, se você me contar como é que é a sua rotina de aprendizado, eu falo, beleza, esse é um cara que ele vai entrar na empresa e se ele tiver que aprender alguma coisa, ele provavelmente vai se dedicar. Porque se ele se dedicar a, sei lá, automação residencial, existe uma grande chance dele se dedicar para melhorar o trabalho, né? Melhorar dentro do próprio trabalho. Então, a gente tem uma entrevista que a gente chama de entrevista de cultura, que a gente tenta mapear qual que é esse perfil para saber se essa pessoa tem o perfil de querer construir algo de médio prazo junto com a gente, eventualmente sair, tá tudo certo, isso faz parte, ou é alguém que tá querendo entrar, ficar 3 meses, aprender, entender os processos e sair. Então isso foi uma das coisas que a gente teve muita dificuldade. Uhum. Outra coisa que pode parecer bobo, mas é entender que lançamento não é modelo de negócio. Lançamento é modelo de receita.
Acho que isso é importante mesmo. Acho que muitas pessoas não têm essa visão. O que é? Lançamento é um funil. Então, eu abro o carrinho, eu coloco dinheiro. Mas se eu dependo única e exclusivamente disso, se meu negócio depende disso, e eu não tenho uma outra fonte de receita, igual vocês estão construindo. Vocês estão saindo de um perpétuo ou um lançamento para construir um negócio de fato. Com equipe de venda, equipe comercial, tecnologia, uma esteira de produtos. Alguém compra o produto A, você tem o C, o D, o E, o F, o G, o H para oferecer para essas pessoas. Tem recorrência, tem LTV. Então é entender que não adianta eu sustentar a minha empresa em cima de um funil. E aí o que foram as grandes mudanças que a gente teve? Começar a pensar em aumento de LTV, aumento de esteira de produtos e várias fontes de aquisição de cliente. Então, ter vários funis que levam para um determinado produto ou para vários produtos, mas que eu consiga continuar vendendo para aquela pessoa ao longo do tempo. Porque eu não sei quem que falou essa frase, mas quem ganha o jogo é quem pode pagar mais pelo cliente. Sim, E aí, pra você conseguir pagar mais, você tem que ter uma esteira de produtos para conseguir oferecer para ele. Exatamente, exatamente. Então é sair daquele, eu vou abrir carrinho 4 vezes por ano e é isso. Cara, 2020, 2021, muita gente enriqueceu. Ainda tem gente que faz dinheiro assim. Mas você não vai conseguir fazer isso durante 10 anos, na minha visão. Mas eu não acho que vai conseguir nesse modelinho, com aquela mesma estrutura, não vai funcionar. Outra coisa que foi mudando ao longo do tempo foi até minha cabeça. Porque hoje eu olho pro meu negócio e de um tempo atrás eu comecei a olhar e falei, cara, eu preciso ter um negócio vendável. Um negócio que pode ser vendido. E se fosse uma coisa que dependesse única e exclusivamente da minha imagem, seria muito mais difícil. Mas por que eu penso nisso? É para ter uma válvula de escape até. Tipo, uma das coisas que empreendedor tem muitas vezes é, cara, eu quero mudar de área, mudar de tudo. E quando você tem uma possibilidade de vender a empresa, e não que eu queira fazer isso no curto prazo, mas se essa possibilidade existe, eu tenho uma empresa que pode passar por isso, eu tenho uma possibilidade de saída. E outra também, né? Se você não tem uma empresa que pode ser vendida, beleza. No tempo que você tá lá trabalhando, empreendendo, você vai ganhar dinheiro. Mas é quando você quiser parar, você vai ter que acabar com tudo. Você vai ter que acabar com tudo. Isso. Então, é justamente quando eu digo saída, é isso. É uma saída que seja boa pra mim e boa pra quem quiser continuar. Porque se eu tenho um negócio que é só meu, hoje eu tenho sócio, mas um negócio, sei lá, que é só meu, ou que depende única e exclusivamente de mim, e eu tenho 150 pessoas, sei lá, uma galera que tem em cima do empreendedor, 100 pessoas na equipe. Esse cara, se ele quiser sair, ele tem que demitir 100 pessoas. São 100 pessoas que simplesmente vão sair do negócio. Então eu comecei a pensar em como que eu posso fazer isso, e uma dos braços de tecnologia é justamente para isso, para tentar criar essa possibilidade. Apesar de que a empresa hoje já não depende da minha imagem, apesar de eu produzir conteúdo, de eu ser o rosto mais conhecido, o meu rosto hoje não gera receita nenhuma, que hoje, nesse exato momento, eu provavelmente vou voltar a vender, mas eu não vendo nada de infoproduto meu. É muito mais para fazer relacionamento, para tentar trazer cliente, mas isso é possível de ser feito sem a minha imagem. Com a minha imagem é mais fácil, mas tem jeito de fazer sem. É basicamente um CAC mais baixo. É um CAC mais baixo. Mas não é o braço que vai estar levando a empresa, né? Exatamente. Interessante essa visão também. E eu tinha visto no podcast da Hotmart, se eu não me engano, que lá tava, deixa eu até pegar aqui, tava que você tinha faturado 56 milhões desde 2016. Não, com a VK foi desde 2019. Desde 2019. Aí passaram 3 meses desde esse podcast. E agora, você tem esse número atualizado aí de 56 milhões, foi pra quanto? Cara, depois de 3 meses isso deve ter ido pra 58, 59, alguma coisa assim. Boa. E em relação a profissionais no mercado, tem muitas pessoas às vezes que querem ser um profissional para realmente prestar serviço, trabalhar numa empresa nesse meio, onde muitas vezes você não precisa de uma faculdade. O que você mais vê que falta na tua empresa na hora de contratar e no mercado digital no geral? Eu não vou te falar que falta, mas que vai faltar. Automação. Profissional de automação e que coloca automação com inteligência artificial. Hoje, que falta, eu vou te falar, é difícil achar bom editor de vídeo que saiba modelo TikTok. Web designer que cumpre prazo. Isso, cara, isso não é...
não é fácil de achar. Pior que é verdade mesmo. Aqui no Brasil, só de você cumprir o prazo e entregar um trabalho bem feito, você já tá à frente mesmo, né? É difícil mesmo. Não é Eu tava difícil. lembrando aqui, teve página que ficou pronta poucos minutos antes de abrir o carrinho. Verdade, acho que foi do segundo lançamento nosso. Foi, é. É? Aham. Copywriter. Porque o copywriter eu acho que tem uma característica muito peculiar. Qual que é a característica? Alguém que para ser bom de copy, alguém para escrever bem, ele tem que ter, primeiro, dominar a técnica. Segundo, dominar o conteúdo. Uhum. Então eu posso ser o melhor copywriter do mundo. Se eu não entendo nada sobre mercado financeiro, eu não consigo escrever para vocês. Exato. Você tem que, além de ter o conhecimento de copy, ter o conhecimento do nicho ainda. Uhum. Exatamente. Então você tem que ter dois conhecimentos que, para você fazer muito bem feito, você tem que construir repertório e você tem que entender profundamente. Então, provavelmente é um dos profissionais que, mesmo quando você contrata um bom, ele tem uma curva de aprendizado mais alta, a não ser que ele já tenha uma experiência prévia no seu conteúdo. Mas aí vai achar um copywriter bom que tem experiência no seu nicho. É difícil pra caramba. Sim. Mas eu acho que um cara que vai ser muito, muito, muito profissional, que vai ser muito demandado agora, é um profissional de automação e que faça integração com inteligência artificial para recuperação de boleto, recuperação de carrinho, para suporte, para venda ativa, para resposta em chat, em site. Acho que uma pessoa que consegue fazer isso vai ser muito demandada e vai ser bem valorizada. Uhum. E por que que hoje não, porque as pessoas não viram tanto valor nisso? Que é porque não tem essa... É porque eu acho que as pessoas nem sabem que dá pra fazer. Tem muitos negócios que nem sabem que dá pra fazer. Uhum. Então ainda tá nessa fase de descobrirem que isso existe. A partir do momento que muitas pessoas descobrirem, vão ter poucos profissionais, ou seja, vai faltar profissional. Exatamente. Uhum. Exatamente. E qual que seria o conselho que você daria pra alguém que tá querendo começar no mercado digital? Como que você começaria hoje, por exemplo, e qual conselho você daria? Seguinte, se eu fosse prestar serviço, eu ia começar estudando sobre automação e inteligência artificial. Uhum. Porque tem pouquíssimas pessoas ensinando sobre isso, apesar que dá pra aprender, e tem menos gente ainda que sabe fazer. Uhum. Então isso Você seria nessa pegada já, então. Eu iria nessa pegada. Só que eu sei que tem gente que não tem muita aptidão ou não gosta de ir muito pra ferramenta. Então qualquer outra linha que não seja essa, eu iria pra produção de conteúdo. Uhum. Não sei, independentemente do que a pessoa quer fazer. Se ela quer começar pra ter uma renda extra, pra ser afiliado, pra prestar algum tipo de serviço, o conteúdo é fundamental. O Instagram é cartão de visita. Uhum. Então, no digital é muito raro você recomendar alguém e a pessoa para quem você está recomendando não perguntar qual que é o Instagram desse fornecedor, desse prestador de serviço. Até para os meios mais tradicionais, assim, você vai no dentista, você vai ver, você vai num psicólogo, você vai procurar, enfim. No Instagram. Você vai no restaurante. Sim, você não com vai certeza. no Google mais procurar o nome do restaurante, o site do restaurante. Você procura o Instagram do restaurante. Uhum. Então, a produção de conteúdo eu acho que para qualquer pessoa é fundamental.